Seja bem-vindo, vamos falar sobre ação penal, trazer os primeiros passos desse conteúdo. É um conteúdo que você acaba estudando com mais profundidade em processo penal. Lá no Código de Processo Penal você vai ver com mais minúcia, com mais profundidade esse tema. É um estudo híbrido, porque tem tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal os temas que nós vamos falar aqui. O nosso conteúdo da parte geral do Código Penal já está ministrado, já foi dado durante esse semestre. Você tem aí na plataforma do EAD Unifor a disponibilidade de olhar todo o conteúdo, rever nossas aulas e tirar dúvidas, caso queira ainda por torpedo, por e-mail. Estou sempre à disposição, além do nosso grupo aí de WhatsApp, você tem também essa possibilidade. Vamos aqui o nosso último conteúdo acerca da parte geral do Código Penal, que é esse tema da ação penal. O que você, como vítima, o que a vítima ela tem que fazer para que esse indivíduo que cometeu o crime contra ela possa vir a ser processado, possa vir a ser condenado. Será que depende só dela? Será que depende só do Estado? Isso é o que a gente vê em relação a como proceder, a procedibilidade a partir do momento em que ocorre um crime. Quando ocorre o crime, o Estado passa a exercer o direito de punir, exercer o ius puniendi, porque é um dever ser. Nem sempre o sujeito acaba sendo condenado, cumprindo a pena. Ele pode morrer antes, ele pode fugir, o Estado pode ter sido inerte, ter sido moroso, houve a prescrição penal. Então, inúmeros fatores podem desencadear com que um sujeito ele não venha a ser punido. Como também ele pode ter cometido o crime e a vítima não ter querido. A vítima não quis procedimento, a vítima não quis promover o processo. Ou porque se acomodou, porque cada audiência seria um sofrimento a mais de relembrar aquele fato. Então, várias possibilidades também podem existir. Para isso, então, vou trazer aqui alguns slides para auxiliar nessa apresentação deste conteúdo. É o slide número 34, que também está disponibilizado no ambiente virtual Unifor EAD. Imagine o sujeito que ele sofreu um assalto, um roubo, e aí ele estava lá no carro dele e de repente alguém puxou a bolsa e foi embora. E agora? O que fazer? Poxa, fui assaltado. Mas aí, por competência da nossa brilhante polícia, você é chamado porque a polícia conseguiu prender o autor. E aí você está lá, morto de alegre, com a polícia que apreendeu o indivíduo e está com seus pertences. Prisão do autor e os objetos apreendidos, que são seus. E aí você, morto de feliz, agradece muito ao policial, a composição da polícia, e diz, obrigado, me dá aqui meus pertences, agora eu tenho aula lá na Unifor, tenho que ir embora. Aí o policial olha para você e diz, não posso lhe devolver.
Não é assim. O senhor vai ter que me acompanhar até a delegacia de polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante desse indivíduo pelo crime de roubo ou furto qualificado. Se ele tiver com arma de fogo, roubo. Se ele não empreendeu violência ou grave ameaça a você, furto. Mas são crimes que o Estado tem obrigação de apurar, de encaminhar, de fazer o procedimento, independentemente da vontade da vítima. A vítima querer ou não, tanto faz. O procedimento vai ter que ser feito. Ah, não, mas eu não vou. Como é, senhor? Como é, senhora? Não, eu não vou, não. Eu tenho aula agora. E outra coisa, esse sujeito aí mal encarado, ele vai me reconhecer, vai saber quem eu sou. Eu não quero estar de frente a frente com ele, não quero ir para lá. E eu sei que na delegacia a gente espera muito tempo. Não quero ir. Não, senhora, não entendeu. O senhor é obrigado a ir. Se o senhor não for, o senhor está desobedecendo a uma ordem legal. Porque esse procedimento ele tem que ser feito, tem que ser realizado. Porque é um crime de ação pública incondicionado. É maior do que a vítima. Em detrimento da coletividade. É tão importante certos crimes eles virem a ter a punição do autor que não passa para o poder discricionário da vítima querer ou não. Quer dizer que se eu não for, eu que sou o autor, eu que estou cometendo crime, eu que vou ser preso por desobediência. Tá bom, eu vou. Mas lá não vou falar nada, vou ficar silente, calado. E aí os policiais lhe conduzem até a delegacia de polícia, apresentam à autoridade policial, o delegado de polícia, as partes, testemunhas, o autor, e você é apresentado também para falar com a autoridade policial. O delegado de polícia vai querer saber de você o que aconteceu, se aqueles objetos que foram apreendidos são seus, se você reconhece aquele indivíduo que está sendo ali apresentado como o autor do crime, para ele realizar o procedimento. E aí, de repente, você, perante a autoridade policial, você diz, não, eu vou ficar calado, eu não vou dizer nada, não. Eu vim aqui à força, eu só vim porque disseram que se eu não viesse era desobediência. Aí o delegado de polícia vai chegar para você e vai dizer assim, olha, eu sinto muito se você está se sentindo constrangido de estar aqui. Mas acontece que esse crime é de ação pública incondicionada e você tem um dever legal de prestar as informações, sob pena de responder por falso testemunho. Falsear o testemunho não é apenas dizer a mentira, é você não dizer quando você tem uma obrigação legal para isso. Portanto, note que para alguns crimes existe um trâmite. Se você foi roubado e a polícia não prendeu o sujeito em flagrante, mas você quer que o procedimento prossiga, qual é o passo que você deve dar? Você vai até uma delegacia de polícia e registra um boletim de ocorrência. O que é esse boletim de ocorrência? O famoso BO. O boletim de ocorrência é uma informação que a vítima, que o noticiante está dando à autoridade policial.
ele está trazendo ali informações sobre algo que aconteceu. E muitas vezes, na maioria, é de crime. Você pode registrar boletim de ocorrência de extravio de documento, por alguma situação de desaparecimento, seja lá o que for. É possível? Um dano ao meu veículo, tá. Então, situações que não são crimes também podem ser registradas em uma delegacia. Mas o fundamental, o principal de um registro de um boletim de ocorrência são de ações criminosas. E quando você faz esse registro, a autoridade policial, chega até a autoridade policial, ela vai ter que analisar o conteúdo e dar seguimento. Em crimes de ação pública incondicionada, crime de roubo, crime de furto, como exemplifiquei, o delegado de polícia, em regra, ele tem que instaurar um inquérito policial. Para que serve o inquérito policial? Para apurar a autoria e a materialidade de um crime. Pelo inquérito policial instaurado, que pode ser através do auto de prisão em flagrante ou de uma portaria. Auto de prisão em flagrante, falei há pouco, em um caso. Mas, como não foi preso em flagrante, vai instaurar o quê? Portaria. E essa portaria instauradora, que é um documento em que o delegado vai narrar o fato, vai dizer, em tese, a tipificação penal, vai dizer as diligências que devem ser adotadas a partir de agora, porque está ali instaurando o inquérito para a apuração. Saber quem foi o autor e se realmente o crime ocorreu em sua materialidade. Ok, o delegado fez isso, instaurou o inquérito. Aí vai atrás de notificar, empreender diligências para angariar testemunhas, verificar a possibilidade de perícia, trazer recognição visiográfica do local de crime, se possível, ir lá até o crime, até o cenário criminoso. Então, o delegado vai empreender inúmeras diligências, perícias, documentos, seja lá o que for. Para o quê? Para que, ao final, ele possa relatar, elaborar um relatório final, e desse relatório final, ele vai encaminhar ao Ministério Público, que é o detentor da ação penal, que vai promover a ação penal, e o Ministério Público, convencido de que existem provas suficientes da autoria e da materialidade, ele encaminha a denúncia ao Poder Judiciário. Com o recebimento da denúncia, é que está instaurado o processo criminal. O processo criminal. Aí, no processo criminal, vai haver o devido processo legal, onde serão apresentadas as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, apresentação de documentos, das perícias, o sujeito será interrogado e, ao final, o juiz vai proferir a sua sentença, se condenatória, se absolutória, de forma fundamentada e justificada. É esse, em regra, o trâmite. É o passo a passo do que acontece quando o sujeito é vítima de um crime. Mas nós vamos ver que existem crimes também que necessitam de uma especial condição de representação da vítima. A vítima tem que querer. Por quê? Porque são crimes em que eles afetam muito mais a individualidade da pessoa do que a coletividade. Então, o Estado pensou em relação a essa pessoa e, por isso, permitiu que, em certos crimes, pudesse haver representação.
uma ação ou uma ação penal privada. Deixa eu ver aqui uma pergunta que foi colocada, ou uma informação, é do Tiago. Obrigado, Tiago, pela participação, por ter mandado essa mensagem. Aí o Tiago está dizendo o seguinte: professor, as pessoas não entendem da importância de um BO sobre esses furtos e roubos. Às vezes acham perda de tempo, mas é a partir daí que a polícia elabora os trabalhos em cada região, analisa que tipo de roubo é, que tipo de roubo é naquele lugar, se é de carro, se é moto, seu celular, ou seja, sempre é importante o boletim de ocorrência. Tiago, mais uma vez, obrigado aí pela mensagem. Certamente você tem razão, porque o boletim de ocorrência, ele traz à autoridade policial a notícia do crime. E quando ele tem a possibilidade de saber que em uma determinada região estão havendo mais crimes do que em outra, ele pode desenvolver, e aí eu falo de Secretaria de Segurança Pública, pode desenvolver ações adequadas a dimensionar, direcionar policiamento. Então, é uma importante ferramenta de estatística esses registros de boletins de ocorrência. Agora, existe, aí complementando o que o Tiago está expondo, existe, Tiago, o que se chama também de cifras negras. E você deve ter ouvido algumas vezes se falar que o inquérito policial é um elefante branco. Por que essa crítica? E essa crítica, será que ela encontra razão? Algumas delegacias de polícia, algumas polícias civis, polícias judiciárias do Brasil, em seus estados, elas estão sucateadas. Elas não têm estrutura mínima de funcionamento. Nem estrutura física, nem quantitativo de pessoas. E aí o que fazer, o que a autoridade policial, o que o Hugo, o que o Tiago, o que a Leidiane vão estar fazendo quando assumirem o cargo de delegado de polícia lá no interior do Ceará? Vamos supor que assumiu agora lá em São João da Fronteira. Aí você assumiu uma delegacia de São João da Fronteira. E lá você começou a verificar que existem muitos casos de crimes de trânsito, muitos atropelamentos na BR. Além de outros furtos, outros roubos. E cada um desses crimes, que em regra mereceria a instauração de um inquérito policial, equipe para diligenciar, estrutura para você promover um inquérito policial, você vai ver que não tem. Que é humanamente impossível você, sozinho, conseguir gerir a delegacia e dar estrutura suficiente para movimentar o inquérito policial. E aí você instaurou e o inquérito ficou. Aí instaurou outro. Aí um ano, você lá na delegacia, você está com 1000 inquéritos instaurados e parados. Promotor mandando inquéritos voltarem, porque tem prazo. Você instaurou o inquérito, 30 dias, mandei. Aí o inquérito voltou.
E agora? O promotor mandou fazer diligências tais. Eu não tenho ninguém para fazer. Como é que eu faço? E é aí que está a questão do elefante branco. E as cifras negras são os crimes que ocorrem e a pessoa não registrou o boletim de ocorrência. E virou o quê? Cifra negra. É uma subnotificação, porque o Estado não tomou conhecimento de que houve o crime, embora tenha havido um crime. Então, esses dados de violência e de criminalidade, eles não são perfeitos. Eles não atingem a estatística exata da quantidade real de crimes que ocorrem. Porque as pessoas, elas muitas vezes não registram porque não confiam, não acreditam que a polícia possa vir a resolver. Furtaram o estepe do seu carro. Você tem uma caminhonete, furtaram o pneu do teu carro, da tua caminhonete. Tá. E aí, imediatamente, você foi para a delegacia? Pensei em ir, até fui. Aí cheguei lá, tinha uma fila de 10 pessoas para registrar uma ocorrência. E já tinha um flagrante lá, e aí eu fiquei impaciente e fui embora. Quer dizer que você não registrou? Não registrei porque o boletim de ocorrência também não me serviria de muita coisa, de muito valia. Eu não acreditei que pudesse haver recuperação e nem que a polícia fosse atrás desse meu pneu, acreditando eu que a polícia deve estar preocupada com outras coisas mais importantes do que o pneu do meu carro. E esse meu pensamento eu achei que fosse justo, porque eu acreditei que a polícia podia atrás dos homicidas, dos estupradores, dos latrocidas, e assim vai. Então foi por isso que eu não fiz. E aí? Como é que fica? Subnotificação, cifra negra. Cifra negra. Então, embora, Tiago, seja importante, e é realmente importante, esses registros de ocorrência, mas existem as subnotificações, as cifras negras, e também o elefante branco em relação à falta de estrutura para que o Estado movimente e faça com que haja a devida repercussão para os crimes. A ação penal, esse movimento necessário à persecução, a que o sujeito venha a responder pelo que ocasionou, pelo crime, é trazida pela doutrina da seguinte forma: a ação penal é o direito de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. É também o direito público subjetivo do Estado, a administração, único titular do poder-dever de punir, de pleitear ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo, com a consequente satisfação da pretensão punitiva. É o conceito de ação penal extraído da doutrina do Fernando Capês. Então, o Estado vai empreender esforços no sentido de fazer com que aquele sujeito que praticou o crime venha a ser, de fato, punido. E isso se faz através de quê? Da ação penal. Não é simplesmente cometer o crime, joga ele na prisão, bota lá no computador, sai a sentença, sai o quanto de pena e agora vai. Agora fica aí cumprindo pena. Não é assim. Há um devido processo legal e isso se faz através da ação judicial, a ação penal, promovida em uma das varas criminais. Essa ação penal, ela pode ser de dois tipos. Pode ser ação penal pública e pode ser ação penal privada. Na ação penal pública, quando a titularidade da ação pertence ao Estado, quando o direito de iniciá-la é do Estado, roubo, furto, homicídio, extorsão,
independe do querer ou não da vítima. É o Estado que vai agir. É ele que tem a titularidade. É mais importante à sociedade que haja a persecução do que simplesmente para a própria vítima, um poder discricionário dela. Não. Ação penal pública incondicionada. Esse sujeito que furtou, esse sujeito que matou, esse sujeito que extorquiu, ele vai fazer isso com outras pessoas. Então tem que dar um freio nele, independente de que aquela vítima tenha querido ou não. A ação penal privada já é diferente. Quando a titularidade da ação penal pertence ao particular, vítima ou seu representante legal. Por quê? Porque para alguns crimes, a ação deve ser discricionária da vítima. A vítima quer prosseguir, ela foi xingada, foi vítima de uma injúria, de uma difamação, de uma calúnia, foi vítima de uma invasão de domicílio. Então, ela realmente quer essa continuidade de um processo? Será que vai fazer bem a ela? Ela escutar tudo aquilo de novo, se for um crime contra a honra. Então, por isso é que se passa a ação penal também ser privada. Pode ser tanto privada quanto pública. No artigo 100 do nosso Código Penal, diz: a ação penal é pública. Então, a regra é a ação penal ser pública. Regra, a ação penal é pública. Agora, diz o artigo 100 em continuação: salvo, qual é a exceção, quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Isso quer dizer que para uma ação penal, ela ser caracterizada como privada, o legislador vai ter que descrever, vai ter que dizer no artigo que aquela ação penal para aquele crime é de natureza privada, é necessário representar. Parágrafo 1º, a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. A ação penal pode ser pública condicionada à representação ou incondicionada, não depende de nada. Condicionada à representação, o sujeito vai lá representar, dizer: ó, eu quero que haja o processo. Pronto, você disse, então agora a gente vai, a gente segue. Como é o caso do artigo 147 do Código Penal, do crime de ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Parágrafo único, somente se procede mediante representação. O texto do Código Penal vai te dizer que o crime ele é condicionado, é de ação pública condicionado. Por quê? Porque somente vai se proceder mediante representação. Se não tivesse dito nada, você ia ter certeza que é um crime de ação penal pública de forma incondicionada. Hugo está fazendo questionamento. Professor, o registro... Obrigado, Hugo, pelo envio da pergunta. Leidiane, seja bem-vinda. Nosso último encontro é hoje, Leidiane. Professor, o registro sobre pessoa desaparecida somente deverá ser feito com paradeiro ignorado por mais de 24 horas? Hugo, esse prazo de 24 horas, ele é mais uma lenda urbana. Não tem nenhuma lei, nenhum disciplinamento que vá prever que você só possa registrar o desaparecimento de uma pessoa após um prazo de 24 horas. Imagine que você convive com um familiar que sofre de esquizofrenia. E aí essa pessoa saiu e você está ali procurando, já está com 3 horas que procura a pessoa e nada, e foi para um lado, foi para o outro, e não sabe mais o que fazer. Você pode registrar um boletim de ocorrência? Pode. Imagine uma pessoa que você convive e que ela está sendo ameaçada de morte e, de repente,
tá com 4 horas que ela não aparece. Ficou de chegar em casa às 10 horas da noite, já são 4 horas da manhã e a pessoa não apareceu ainda. O celular descarregou, ninguém atende. Então, é a situação fática que vai fazer com que você vá procurar a polícia para pedir o auxílio, para pedir apoio, para que a polícia empreenda esforços em encontrar, localizar essa pessoa que está desaparecida. O desaparecimento, por si só, não é um crime. Pessoa, e isso acontece muito, a pessoa simplesmente vai embora, não avisa ninguém, e por uma decisão, foge, sem avisar. Acontece? Acontece. É crime? Não. Mas existem os crimes também. Existem os crimes. A pessoa pode ter sido raptada. A pessoa pode ter sido sequestrada. A pessoa pode ter sido morta. Então é necessário o quê? Procurar de imediato numa delegacia de polícia. Procurar a polícia. Para o quê? Para empreender esforços, para ir atrás. Quanto mais tempo se passar, mais dificuldade se terá para se conseguir êxito em localizar a pessoa. Então, quanto mais rápido você puder registrar, teoricamente é melhor. Tiago está fazendo questionamento ou informação, vamos ver. Obrigado, Tiago. Obrigado, Hugo. O Tiago diz que a DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, orienta o mais breve possível. Inclusive, a nossa Polícia Civil é uma das que mais encontra desaparecidos. Tem um Instagram próprio para desaparecidos. Excelente aí as informações do Tiago sobre a atuação da Polícia Civil, que já está como referência em relação à localização de pessoas. Aqui um exemplo de ação penal pública incondicionada. Alfredo Santos foi condenado a 20 anos de prisão por tentar matar e manter em cárcere a juíza Tatiane Lima em 30 de março de 2016. Então, independente do querer ou não da juíza, dela ter se comovido, se compadecido com a situação dele, como ele tentou matar ela, ação penal pública incondicionada. Ela não precisa representar ou algo do gênero. Então, é um crime de ação penal pública incondicionada, não vai ter nada nos dispositivos penais dizendo que é ação penal pública incondicionada. Não. Basta o quê? Basta não se dizer nada que você já entende que é de ação penal pública incondicionada. Olha o estupro. O estupro está estabelecido no artigo 213. No artigo 225, traz, dentro do Código Penal, a questão da ação penal em referência ao crime de estupro. Vamos lá ao crime de estupro. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena reclusão de 6 a 10 anos. Jovem de 16 anos que foi violentado por pelo menos 30 homens em uma comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro. No artigo 225 do Código Penal, traz disposições gerais acerca dos crimes que estão estabelecidos nesse capítulo. Nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Então, no artigo 225, está te dizendo, te informando que esse crime é de ação penal pública condicionada à representação. A vítima tem que representar, tem que dizer, eu quero que o Estado haja, eu quero que o Estado vá para frente com essa ação, que haja o devido processo legal, que haja a investigação, que seja descoberta a autoria, que seja detectada a materialidade do crime. Parágrafo único.
Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Então, para estes casos de pessoas com menos de 18 anos ou pessoa vulnerável, o legislador estabeleceu que a ação penal é pública incondicionada, não depende da vítima. Em regra, e aqui a gente vai tratar da questão da Lei Maria da Penha, da violência contra a mulher. Professor, Oi. eu já ia até comentar, porque eu acho que dessa lei tem uma parte que ela fala que quando a mulher ela entra com a defesa, né? A defesa dela, a defesa protetiva, se ela quiser tirar essa defesa, ela não pode tirar, na verdade, né? Porque já se deu início, né? É isso mesmo? Perfeito. Agora, em relação à Lei Maria da Penha, é sempre muito bom estar atento às atualizações, porque de vez em quando vem uma atualização, um entendimento dos tribunais superiores acerca dos dispositivos dela. E é uma situação que já foi alterada diversas vezes. Já foi ação penal pública condicionada à representação, já foi ação penal pública incondicionada, já foi ação penal pública condicionada à representação. Então, tem que estar sempre atento à legislação. E se você tiver em um concurso que exige o conhecimento da lei, aí você vai e procura a atualização de saber como está atualmente a situação da ação penal. Hoje em dia, em regra, o crime de lesão corporal leve, não, é uma tentativa de homicídio envolvendo violência doméstica, ação penal pública incondicionada. Agora, se for lesão corporal leve, só se procede mediante representação. Por isso, em regra, sem ser Lei Maria da Penha. Quando praticada em ambiente doméstico, a lesão corporal leve, que em regra é condicionada à representação, mas por ser de violência doméstica no ambiente familiar contra a mulher, a ação será pública incondicionada. Isso em detrimento da aplicação da súmula 542 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ação penal. O artigo 88 da Lei 9.099 de 95, a Lei 9.099 de 95 é que trata dos juizados especiais cíveis e criminais. Indicou as lesões culposas e leves como de ação penal pública condicionada à representação. Agora vem, sobre a Lei Maria da Penha, complementando o slide anterior. O artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, afastou a Lei 9.099 de 95, artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. E a ação direta de inconstitucionalidade, número 4.424, acentua a natureza de incondicionada das lesões no âmbito da Maria da Penha, em todos os casos da violência doméstica familiar. A ação penal pública condicionada à representação. Figuras típicas que dependem de representação. Então, você tem aqui alguns exemplos trazidos aqui para você ter esses primeiros passos acerca da matéria de ação penal, que vai ver com mais minúcia lá em processo penal, mas aqui já estou dando aqui os primeiros passos a você. E aí você tem aqui alguns tipos penais que são
condicionados à representação. A ação penal ela só se procede se a vítima ela disser eu quero, tá lá, o delegado de polícia chegou e vai lá, ó, você quer? Quero. Então, assim, aqui um termo de representação, vamos representar contra o autor, contra a pessoa, para que eu, delegado, possa instaurar um inquérito, possa fazer diligências ao caso. Porque se você não quer, não posso fazer nada. Você vai engessar o poder público, porque é uma ação penal condicionada à vítima, que ela represente. Então, você tem aí o tipo penal do artigo 130, que é o perigo de contágio venéreo. Olha aqui. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Crime de perigo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. No seu parágrafo 2º diz, somente se procede mediante representação. Assim também você vai encontrar no artigo 145, no 147, parágrafo único, que é o crime de ameaça, no artigo 151, no artigo 152, 153, 176, 156, 154. Então, dê uma olhadinha depois no Código Penal, todos esses crimes, para que você visualize os crimes que são condicionados à representação da vítima. E aí você vai pensar e se colocar no lugar do legislador. O que o legislador pensou na hora que ele previu que esse crime só ia ser condicionado à representação? Certamente ele deve ter pensado na situação da vítima, da importância maior do crime para a vítima e as suas consequências do que para toda a coletividade. Lá na lei de imprensa também, os crimes contra a honra, contra funcionário público, artigo 88, lá na lei dos juizados especiais civis e criminais, que é a lei 9.099/95, a lesão corporal leve e a lesão culposa. Aqui no artigo 171, uma inovação do pacote anticrime de dezembro de 2019, ele alterou o crime de estelionato para inserir o parágrafo 5º falando sobre ação penal. E aí ele diz, no crime de estelionato, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for a administração pública direta ou indireta, 2, criança ou adolescente, 3, pessoa com deficiência mental, ou, inciso 4, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Portanto, antes do pacote anticrime, o crime de estelionato era de ação penal pública incondicionada em qualquer caso. Agora, com a alteração legislativa, passou a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação como regra. Requisição do ministro da Justiça. Há crimes que necessitam de uma requisição do ministro da Justiça. Ele tem que dizer, o ministro da Justiça está requisitando que haja a instauração do procedimento, que haja o processo, que haja a investigação. Senão, para tudo. Por quê? Porque alguns crimes são políticos, têm uma conotação política. E eles têm essa repercussão. Trata-se de uma conveniência política a cargo do ministro da Justiça, autorizando a persecução criminal nas infrações que a exijam. Alguns exemplos: crimes praticados por estrangeiros contra brasileiro no estrangeiro, é o artigo 7º, parágrafo 3º. Crimes contra a honra cometidos contra o presidente da República, exceto os crimes contra a segurança nacional. Crimes contra a honra cometidos contra chefes de governo e estrangeiros. Você vai ver lá, quando você fizer a cadeira de processo penal 1, você vai adentrar acerca dos princípios. Quais os princípios que regem a ação penal pública, quais os princípios que regem a ação penal privada. Ação penal pública, oficialidade. O Ministério Público terá iniciativa própria de oferecer a denúncia. Então, ele é o detentor da ação penal. Ele, a partir do momento que ele tem conhecimento,
do crime, ele tem que promover, ele tem que iniciar. Indisponibilidade, ele não pode desistir da ação depois de iniciada. Obrigatoriedade ou legalidade. Obrigatoriedade de oferecer a denúncia, ele é obrigado. Ah, fiquei com pena do bichinho, é uma pessoa muito pobre, carente. Não importa. Indivisibilidade contra todos os agentes. Tem um que era uma condição miserável, tem um que foi premiado, não importa, é contra todos. Oficiosidade ou autoritariedade. Os órgãos responsáveis pela persecução penal são públicos, oficiais, e a eles é atribuída a autoridade. Intranscendência, a demanda penal só pode ser intentada contra a pessoa a quem se imputa a prática do delito. Então, está dentro lá daquele princípio da personificação da pena. A ação penal privada. Ação privada propriamente dita ou ação penal privada exclusiva. Você tem a ação penal privada, que depende da vítima, a vítima tem que querer, e aí ela pode ser subdividida em ação penal privada propriamente dita ou ação penal privada exclusiva, que ela é proposta pelo ofendido ou seu representante legal, ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ação penal privada subsidiária da pública, vencido o prazo para oferecimento da denúncia, que são 5 dias, quando o indiciado estiver preso, 15 dias se ele estiver solto, início da ação penal por meio da queixa. Então, se o Ministério Público não agir, pode haver ação penal privada subsidiária da pública. E a ação penal privada personalíssima cabe exclusivamente ao próprio ofendido, somente a vítima pode ingressar em juízo com a queixa e nem os seus descendentes, seus irmãos, nenhum representante legal pode, somente ela, a própria pessoa ofendida. Injúria versus racismo. O crime de injúria, que é um crime contra a honra, que é você xingar a pessoa, você diz impropérios sobre a pele da pessoa, aquele xingamento, é de ação penal condicionada à representação, por força do artigo 140. 140 você tem lá, nas disposições gerais, a questão da ação penal condicionada à representação. Se o crime for de racismo, você não deixou a pessoa entrar no elevador social por conta da cor dela, cor da pele. Você não deu emprego a essa pessoa em detrimento da cor da pele. Isso é racismo. Você está praticando um ato contra a pessoa que vai inviabilizar algum direito, que vai trazer alguma segregação a essa pessoa, alguma limitação. Isso é o crime de racismo. Aí a ação penal é pública e incondicionada, porque a lei de racismo é a lei 7.716/89, e assim ela prevê. Que nos crimes contra a honra, parte geral diz, o artigo 145, nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, nos casos do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Então, calúnia é você imputar um fato que você sabe que é criminoso a alguém, sabendo que é mentira. A difamação é você imputar um fato que não é criminoso, mas que vai contra a fama da pessoa, mesmo que esse fato seja verdadeiro. E a injúria são os xingamentos, é o que você pensa de você mesmo. Espécie de ação penal privada, a personalíssima, falei ali em um slide anterior, e o exemplo de ação penal privada personalíssima é o crime do artigo 236, contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando impedimento que não seja casamento anterior. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos.
Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Aí você tem aí no Código Civil Brasileiro, no artigo 1537, algumas possibilidades onde o Código Civil considera erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Tem aí, inciso 1, o que diz respeito à sua identidade, sua honra, sua boa fama. O sujeito disse que era milionário, e aí ele era o quê? Um liso, lhe enganou. Sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Enganou dizendo que poderia ter filhos e não poderia. Enganou em relação à sexualidade. Aí vai. 2, a ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torna insuportável a vida conjugal. 3, a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável ou de moléstia grave e transmissível pelo contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saúde de outro cônjuge ou de sua descendência. 4, a ignorância anterior ao casamento de doença mental grave, que por sua natureza torna insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Os princípios da ação penal privada: oportunidade, o ofendido tem a liberdade de iniciar a ação penal privada; disponibilidade, de iniciativa ou dos andamentos; indivisibilidade, incluir todos os participantes, todos aqueles que praticaram crime; há indivisibilidade, não pode escolher um ou outro; intranscendência, a demanda penal só pode ser intentada contra a pessoa a quem se imputa a prática do delito. Aqui um quadro para distinguir a ação penal pública, que ela pode ser incondicionada e condicionada, e a ação penal privada, que ela pode ser exclusiva, personalíssima, subsidiária. A ação penal no crime complexo: quando tem um crime complexo, você tem um furto e você tem uma ameaça. O roubo é um crime complexo, tem furto e ameaça. Ameaça é ação penal condicionada à representação. O furto é ação penal pública incondicionada. E aí, quando se juntam? Aí é isso que diz o artigo 101, quando a lei considera como elementos ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àqueles, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público, portanto, vai caber ação penal pública incondicionada. Irretratabilidade da representação: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Isso é o que diz o artigo 102 do Código Penal. Depois que a vítima promove a representação, a ação penal é pública condicionada à representação. Me ameaçou, vou representar para você ser processado. Então, depois que eu representei, que eu manifestei esse interesse na responsabilização criminal do autor do fato, a lei confere a ela a possibilidade de se retratar, para que não seja processado. Retratação é a manifestação do arrependimento da vítima em processar o infrator. O marco final para tal arrependimento é até antes do oferecimento da denúncia ou denúncia pelo Ministério Público, ou seja, antes de haver o processo criminal é possível a retratação. Decadência do direito de queixa ou de representação, artigo 103, salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não oferece dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou no caso do parágrafo 3º do artigo 100 do Código Penal, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Então, o sujeito me ameaçou. Eu tenho 6 meses a contar do momento que eu sei quem foi ele para representar, para exercer o meu direito da ação penal, essa condição de procedibilidade. Se eu não fizer isso, vou decair do direito, vou perder o direito. 6 meses depois, depois de 1 ano eu vou e diz, ele me ameaçou naquele dia. Não pode. Você decaiu do direito porque não o exerceu. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. O direito de queixa,
Artigo 104 do Código Penal, o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo único. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização por dano causado pelo crime. Eu chamei o sujeito para vir para o meu aniversário, chamei ele para ser o padrinho da minha filha, a mesma pessoa que me ameaçou. Tacitamente está renunciado o direito, mas eu posso também fazer isso por escrito. Então, é disso que trata o artigo 104 do Código Penal. Extensão da queixa e da renúncia, aí você vai ver lá no Código de Processo Penal todos os dispositivos legais sobre a questão da ação penal. Aí trouxe aqui o artigo 48 do Código de Processo Penal. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Se a queixa for apresentada só para um dos autores, todos serão alcançados. No artigo 49, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Em favor de um dos querelados, atingirá os demais. A possibilidade de perdão, o perdão do ofendido, artigo 105, perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação. O perdão do ofendido é ato bilateral, pelo qual o ofendido ou seu representante legal desiste de prosseguir com o andamento do processo, já em curso, desculpando o ofensor pela prática do crime, dependendo de aceitação do ofendido. Diferente da renúncia, que é o ato unilateral do ofendido ou seu representante legal, abdicando do direito de promover a ação penal privada, extinguindo-se, por consequência, o direito de punir do Estado. Continua no artigo 106, em relação ao perdão, o perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Inciso 1, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. 2, se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. 3, se o querelado o recusa, não produz efeito. Parágrafo 1º, perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Parágrafo 2º, não é admissível o perdão depois que passa em julgada a sentença condenatória. Aqui, nesses slides, apenas para ilustrar e dar os primeiros passos no seu caminho lá na matéria de direito processual penal, lembrando que todos esses dispositivos eles acabam sendo híbridos, porque eles tanto estão no Código Penal quanto no Código de Processo Penal. E por aqui eu vou me despedindo do conteúdo de nossas aulas e dos nossos encontros para este semestre, desejando sucesso absoluto na carreira, na conclusão do curso, e que contem sempre aqui comigo e nos encontraremos presencialmente, com fé em Deus, estou rezando e acreditando piamente que no mês de agosto estaremos todos juntos na Unifor, ainda de máscara, mas presencialmente nos nossos encontros. Professor, muito obrigado. Queria agradecer o senhor por todas essas aulas. Gostei bastante. Fiquei muito feliz e foi muito bom para mim. Assim, quando vocês fazem disciplina que eu mais absorvi conteúdo. Eu até não sei se o senhor dá aula de Direito Penal 2. Se o senhor for professor, com certeza eu vou querer novamente escolher o senhor. Foi o meu cunhado que me indicou fazer com o senhor, que é o Adriso. Não sei se o senhor conhece ele. Não sei se o senhor lembra dele. Acho que o senhor conhece. Padre? O padre? Exatamente, ele mesmo. Aí, eu fiquei muito feliz com essa indicação dele e eu adoro o seu conteúdo, assisto suas aulas aí depois no YouTube que o senhor posta, estou sempre assistindo. E muito obrigado e é mais isso, eu adorei bastante todo o conteúdo. Tá certo. Aí eu também quero falar. Tiago, depois você chama pro show. Pode deixar, professor, pode deixar que eu vou avisar aí, quando for as festas aí, quando voltarem mesmo assim de verdade, né? Pode deixar. Arranja uma cortesia pro professor. Nem se preocupe.
Professor, eu também quero agradecer, viu? Obrigada por compartilhar o seu conhecimento. As aulas foram de bastante valia, foi de bastante aprendizado, realmente. Me senti, assim, com um amplo conhecimento que, inicialmente, quando eu comecei, não sabia quase nada, tinha até medo em relação a penal, né? Que não é muito a minha praia. Mas consegui aprender bastante, o senhor aborda e detalha cada parte do conteúdo. E assim como o Tiago também, vou ser sua aluna aí de Penal 2 ou processo penal, o que vi aí, viu? Muito obrigada mesmo. Maravilha, foi um prazer enorme. Espero aí ter atendido às expectativas. E no próximo semestre estaremos juntos aí para, quem sabe aí, será que cabe um abraço? Pode ser, um abraço. Até mais, Deus, professor. Um abraço Deus, todo mundo se virtual. abraçando. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.